Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre planilhas. Eu sou a Lorena, eu sou coach de Audit. Eu fui VP Audit em 2018 da ESEC em Brasília. E um fun fact é que eu tive auditoria 100% em todos os meses da minha gestão. Nós temos duas planilhas principais que nós trabalhamos, então, Central de Auditoria de Operações e a planilha de pré-auditoria. E nós vamos tratar dessas duas nesse vídeo. Então, a Central de Auditoria de Operações você acessa nesse link aqui e analisando tudo que tem aqui, se você quiser saber como está finanças, um link para a central de finanças. Se você quiser as súmulas, tem um link para súmulas, tem um link dos RMs já avaliados, desde 2014, tem um link para o relatório de coerência e navegando entre as abas você tem acesso a todo o histórico de auditoria desde 2014. Para abrir a planilha da sua entidade é só clicar na aba que você quer ver, então se for setembro, clica no nome das entidades e você clica no nome da sua entidade e vai te direcionar uma planilha como essa, referente à sua entidade. Nessa planilha nós temos informações muito importantes, então, desde a capa, tentar passar por todas elas. Então, tem o período que está sendo avaliado nessa auditoria, você consegue saber como está sendo a entrega da sua entidade em relação àquele mês, em termos de contrato e qualidade, em relação ao RM, em termos de contrato e qualidade também. Navegando pelas abas, você tem acesso a todas as operações, uma aba de contestação, glossário e uma aba de projeção do RM. Descendo um pouquinho, você tem o relatório geral, que ele basicamente mostra separado por operação e contrato e qualidade, primeira e segunda cobrança e o que foi entregue correto em cada uma dessas cobranças. Então, se tinha documento solicitado em primeira cobrança, se eles foram entregues realmente corretos ou não, tá? Tem a porcentagem de entrega e o que está contando para mensal aqui, para o RM no caso de contratos, e o que está contando para a qualidade nessa parte aqui. Descendo mais um pouquinho, tem a parte relatório detalhado. É separado por áreas e vai ter os opens approvados realizados declarados naquele mês, a quebras de approvados realizados daquele mês e as multas separadas por operação, contrato e qualidade, tá? Então, você consegue saber quanto você está pagando de multa em contrato de qualidade separado por operação e tem o valor total que o CL vai ter que pagar naquele mês. Essa parte tem um bloco de dados específicos que mostra todos os documentos que são cobrados e os status deles. Então, qual é o status do documento e em qual documento que está isso, beleza? É assim que você consegue identificar gaps, quais estão sendo os documentos que estão tendo melhor ou pior entrega, tá? Nessa parte tem referente à contestação de qualidade. Então, quantos documentos efetivamente podem ser contestados na terminal de contestação? Quantos vistos que podem ser corrigidos ou podem ser entregues durante a contestação? E quantos documentos efetivamente foram contestados? Mais abaixo tem um bloco, um para cada operação. E no caso de ODX, todos os documentos são cobrados em ODX e os status de cada um deles. Então, você consegue ter uma noção de como que está a sua auditoria já direto na capa. Tem o campo de valor médio, então você já consegue saber na capa qual está sendo o valor médio da sua FII na sua operação de ODX. E nesse bloco de auditoria ongoing aqui, ele mostra possíveis DDLs de correção e a quantidade de correção que você vai ter para cada um deles. Então, para a próxima semana, no caso, não tem nenhuma correção, mas pode ser que na sua planilha em um desses você já tem a correção, então você já consegue se programar para entregar essas correções. E analisando a abinha de ODX da entidade, quando você dá um approved, você tem que colocar IPID, o nome do EP, a TNID, o nome do projeto, o país, a duração, o valor pago para EP e a data do approved, tá? Nesse bloco é que vai ter a auditoria. Se approved, então observe que tem contrato e termo de voluntariado e cada um dividido em primeira e segunda cobrança, tá? Então, para cada um desses tem status, auditoria, DDD, ok. Em status vai ter o status, então AP, DI, ok. Auditoria vai ter o que tem de errado, então os pontos de erro mesmo, e DDL de ok, qual é a DDL de correção, tá? E o mesmo vale para a segunda cobrança e para termo de voluntariado. Quando for o realize de um EP, você vai preencher data de realize real, que é o first day do EP, o primeiro dia que o EP começou realmente o projeto dele. Data de realize exp, então quando que foi dado o realize no exp, e você pode preencher, é opcional, data de finish real, e esse campo, data de finish duration, ele é calculado automaticamente com base na duração e na data de realize real. Então, muito cuidado com o que você coloca na planilha. A auditoria de realize é feita nesse bloquinho verde. Observe que para cada documento tem duas colunas de status e de auditoria, em que uma só tem o status e na outra só tem a parte da auditoria,
tá? Se tiver pequenininho, você não conseguir ver, é só clicar na célula de auditoria e arrastar a barra de fórmulas para baixo, tá? Que ela expande e você consegue ver direitinho. Nessa coluna de status, ele mostra qual é o status do EP. Então, se ele está approved, realized, enfim. E nesse último bloco aqui é relacionado a quebras. Então, se tiver quebra, vai ter a data que foi aprovada a quebra. E reforçando, o que tiver em azul, pessoas com M10 é que pode editar, em vermelho, somente o TNA edita. Se você precisar fazer algum tipo de contestação, é só ir na aba de contestações e preencher direitinho. Então, qual é a data que você está contestando, qual é a área, as informações do EP. EP-ID, nome OP-ID, qual é o tipo de contestação? É referente a ongoing ou qualidade. Então, é só marcar qual é o documento. Observe que nessa parte do documento só tem documentos principais. Então, se for documentos secundários, como EMEI de alinhamento, comprovante de identificação, não vai ter aqui. Você coloca qual é o documento principal que está sendo auditado, tá? Então, esse ponto de atenção. E você coloca a justificativa bem clara. Corrigir o documento, ou então, o documento deveria ser aceito por XYZ. E esse bloco, quem preenche é o auditor. Então, se ele aceita ou não a sua contestação, se ele não aceitar, vai ter uma justificativa, tá? E a aba de contestação deve ser utilizada tanto para contestar a auditoria ongoing quanto a auditoria de qualidade. Tem a aba de processação do RM, que você consegue ter uma visão geral de como que tá o teu RM, quantos documentos faltam para você passar em contrato, quantos documentos faltam para passar em qualidade, e em cada um dos casos. A aba glossário, se você tem dúvidas com relação a qualquer uma das siglas, então, explicando direitinho o que é e quando é utilizada. E atenção às timelines de auditoria, porque as planilhas são bloqueadas no início do mês e você perde o direito de estar diretamente. E assim, se você estiver incoerente com alguma coisa, vai aparecer no relatório de coerência e você vai ter que contactar o seu coach para fazer esse tipo de alteração. É a auditoria. Você acessa nesse link aí, ela tem essa carinha aqui, você navega pelas abas e as abas são referentes ao mês que vai ser solicitada a pré-auditoria. Então, só você encontrar o nome do teu CL e colocar um X na operação que você quer pedir a pré-auditoria. E automaticamente vai mudar NS para solicitada e fica vermelhinho. E aí, os status são NS de não solicitado, solicitado e auditado. Solicitado é que você pediu, auditado é que já foi auditado. E quando tiver auditado, ele vai ter um linkzinho. É só você passar o mouse em cima do auditado que vai ter um link que te direciona para a planilha de pré-auditoria, porque ela é feita à parte, tá bom? O resultado da pré-auditoria sai diretamente na planilha que você solicita a pré-auditoria. Um ponto importante é que a DDL de solicitação de pré-auditoria é a mesma que você deve upar os documentos. Então, respeite essa DDL, porque se você upar depois ou não upar, o documento não é auditado. Se você tiver qualquer dúvida, meu e-mail, meu telefone, muito, muito obrigada.